Olá, galera! Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de Geometria Espacial com o assunto de poliedros e a relação de Euler. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos iniciar a nossa aula fazendo uma pergunta. O que é um poliedro? Você sabe o que é um poliedro? Se você analisar a palavra em si, poli significa várias, edro significa faces. Então, várias faces. É um sólido de 3 dimensões composto por um número finito de polígonos. Então, isso que é um poliedro. Agora, vamos verificar alguns exemplos aqui de poliedro. Você tem aqui uma caixa de madeira, é considerado um poliedro, tem várias faces. Uma caixa de chocolate, também pode ser considerado um poliedro. Tem várias faces aqui que são poligonais. E essa escada de madeira também pode ser considerada um poliedro porque tem várias faces poligonais. Quais são os tipos de poliedro que nós temos? Nós temos dois tipos de poliedro. Os poliedros chamados convexos. Quando é que ele é convexo? Quando o segmento que liga dois pontos quaisquer do poliedro fica totalmente dentro do poliedro. Então, vamos pegar aqui como exemplo a nossa caixa de madeira. Vamos imaginar aqui que nós vamos fazer dois furos, né? Nessa face aqui e na outra face. E aí nós vamos passar uma reta, atravessando, entrando nesse buraquinho aqui e saindo nesse. Vamos analisar como é que fica? Ó. Ele vai entrar aqui, vai atravessar para o outro lado. O que aconteceu aqui? Ó? A parte desde o ponto onde ela entrou e do ponto onde ela saiu, ela fica um segmento totalmente dentro do poliedro. Então, isso aqui é considerado um poliedro convexo. O outro tipo de poliedro ele é chamado de não convexo, quando o segmento que liga dois pontos quaisquer do poliedro não fica totalmente dentro do poliedro. Vamos pegar o exemplo aqui da nossa escada de madeira. Vamos pegar dois pontos, um ponto de orifício de entrada aqui e o outro aqui embaixo. Vamos utilizar o mesmo procedimento aqui anterior. Vamos atravessar aqui uma reta, ela vai entrar aqui, vai passar por esses pontos aqui, até chegar do outro lado. O que ocorreu aqui? Observe que os dois primeiros furos que nós colocamos aqui como iniciais, esse de entrada e esse de baixo aqui, na hora que a reta atravessou, observe que nessa parte que está pontilhada, significa que está totalmente dentro aqui do poliedro. Mas essa partezinha desse ponto até aqui, ó, ela passou, ela ficou fora. Então, do ponto de entrada até o ponto de saída, esse segmento não ficou totalmente dentro do poliedro, essa partezinha que ficou fora. Então, por esse motivo, esse poliedro é considerado não convexo. Tá ok, gente? E é assim que nós vamos identificar quando o poliedro é convexo ou não convexo. Os tipos de poliedros que nós vamos estudar aqui na geometria espacial são, na maioria deles, convexos. Vamos ver então aqui os elementos de um poliedro. Vamos considerar esse poliedro aqui, um poliedro convexo, e aí vamos fazer algumas contagens. Observem que esses cantos aqui têm nomes específicos. Vamos contar quantos cantos, quantas pontas tem esse poliedro? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem 8 pontas. Essa ponta aqui ela fica para o outro lado de trás, né? Então, são 8 pontas. Essas pontas são chamadas de vértices. Então, cada ponta dessa do poliedro é conhecido como vértice, que nós vamos usar a letra V para representar. Quais são os outros elementos? Quando você pega dois vértices desse e liga um com o outro, faz essa ligação, você tem um outro elemento do poliedro. Vamos verificar quantos desses segmentos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lá atrás, 11, 12. Cada
segmento desse que liga dois vértices, nós vamos chamar de arestas. Mas muito cuidado, gente. Existem dois tipos de arestas. Essa aresta que fica relacionada aqui com essa figura que fica na base aqui do poliedro é chamada de aresta da base. Então, é essa aqui, essa aqui pontilhada e essa outra. Elas são arestas da base. E existe o outro tipo de aresta, que são essas aqui, ó, que são chamadas de aresta lateral. Ó. Essa aresta lateral, 1, 2, 3 e 4 lá atrás. Tem 4 arestas lateral. E aí nós temos mais um elemento. Ó. Você vê que quando fecha a figura, aparecem esses polígonos aqui. Ó. Tá? Esse polígono azul que vai ser chamado de face. Nós vamos usar a letra F. Então, esses são os elementos do poliedro. Você tem vértices, que são os cantos. Cada tracinho que liga os vértices são as arestas. Se for relacionada com essa figura de baixo, que está em contato com a base do poliedro, é a aresta da base. Se for essa aresta que está aqui relacionada à lateral do poliedro, é a aresta lateral. E quando fecha, esses vértices e as arestas vão formar uma figura aqui que nós vamos chamar de face. Agora vamos entender o que é a relação de Euler. Se um poliedro é convexo, então é válida a relação. V mais F é igual a A mais 2. Esse V aqui é o número de vértices que tem no poliedro. F é o número de faces e A é o número de arestas. Então, essa relação, conhecida como relação de Euler, ela só vale se o poliedro for convexo, tá, gente? Então, o número de vértices somado com o número de faces é sempre igual ao número de arestas mais 2. Vamos ver um exemplo 1. Verifique a relação de Euler no poliedro abaixo. Nós temos aqui aquela nossa caixa de madeira. Nós vamos fazer algumas contagens. Vamos contar primeiro o número de vértices. Ó, são os cantos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa caixa de madeira, que é considerada um poliedro convexo, tem 8 vértices, que são as pontas, né? Os cantos dele. Agora vamos contar o número de arestas. Quantas arestas tem aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos ter aqui 12 arestas. Ok, gente? E aí você observa que aqui, independente de ser um retângulo ou um quadrado, essas faces, eles têm sempre 4 lados. Então, ele vai apresentar no total quantas faces? Vamos contar. Uma face retangular aqui, 1, 2, 3 aqui atrás, 4 aqui na frente, 5 aqui em cima e 6 aqui embaixo. Então, ele possui 6 faces. Agora, vamos testar a relação de Euler. Vamos ver se é válida essa relação. Aqui diz que vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Vértice é 8, faces 6 e aresta 12. 8 mais 6 vai dar 14 e 12 mais 2 também dá 14. Então, você vê que deu igual aqui, né? Nós pegamos um poliedro convexo e realmente valeu aqui a relação de Euler. Ela foi conferida aqui para esse poliedro. Ok? Agora nós vamos analisar superdicas. Vamos ver qual é a relação que existe entre as arestas e faces de um poliedro convexo. Vamos tomar como base esse poliedro. Esse poliedro ele tem 8 vértices, ele tem 12 arestas e 6 faces. Observe aqui, gente, que as faces desse poliedro são todas quadrangulares. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de F4. Como todas as faces são quadrangulares e o total de faces é igual a 6, eu posso dizer que esse F4 aqui é igual a 6. São 6 faces quadrangulares ao todo que esse poliedro possui. Mas observe aqui, se é uma face quadrangular,
ela possui aqui, ó, 1, 2, 3, são 4 lados. Então, quando eu me referir a isso aqui, a essa face quadrangular, eu sempre vou contar assim. Como eu quero relacionar o número de arestas em relação ao número de faces, nós vamos colocar 4 vezes F4. Por que 4? Porque nós temos, cada face são 4 lados, tá? Nós estamos tentando encontrar aqui uma relação com o número de arestas. Cada lado desse quadrado aqui, quando ele estiver montado assim como um poliedro, vai representar uma aresta. Então, eu vou colocar aqui, para cada grupo de faces de 4, existem 4 lados. Esse F4 é igual a 6, então 4 vezes 6 dá 24. Observem bem que se você pegar esse 24 aqui e dividir por 2, isso aqui vai dar 12. E observem que 12 não é o mesmo valor que está no número de arestas? Então, é assim que nós vamos relacionar o número de faces ao número de arestas. Nós vamos utilizar a seguinte fórmula. O número de arestas vai ser igual à quantidade de faces que tem, multiplicado pelo número de lados da face, dividido por 2. Por que dividido por 2 aqui, professor? Porque, olha só, quando você tem o polígono aqui, tem 4 lados. Cada um desses lados aqui vão se transformar em arestas quando o poliedro estiver formado. Observe que cada aresta que aparece aqui, ela pertence a 2 faces ao mesmo tempo, a essa face aqui e essa. Ó, se ela for essa aqui, a aresta, ela pertence tanto a essa face quanto a essa. Então, por isso que eu preciso dividir por 2 para conseguir o número de arestas. E você vê que dá certo, olha, que deu 12 e é exatamente o número de arestas que tem aqui. Então, você vai utilizar essa fórmula quando você quiser relacionar o número de arestas com o número de faces, sendo que o poliedro é totalmente formado pelo mesmo tipo de faces. Beleza?